Nós vamos ler a primeira questão, o professor Rodrigo vai fazer aí a leitura e nós vamos em seguida resolver aqui conjuntamente. Professor Rodrigo. A gente vai fazer a leitura da questão agora para fazer o nosso comentário a respeito dessa questão, ok? Vamos lá. Então ela diz assim: o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão do fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Então, aí, um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon... Bom, okay, então vamos lá. Então, Rodrigo aí começa e depois a gente faz a solução. Bom, então a questão que fala sobre as cordas da guitarra, né, a corda de metálica, a princípio, que causa a variação do fluxo do campo magnético, né, na presença desse captador, que gera sobre a corda o campo magnético e causa essa magnetização do campo, da corda, né? E aí, em oscilação, essa corda vai produzir a variação do fluxo do campo magnético, vai produzir uma variação que vai ser percebida por esse captador. Né? Então, de repente, quando ele percebe esse captador, ele transmite essa informação através de uma corrente elétrica, né? Uma corrente induzida, né? Como sugere a lei de Faraday, a lei de Lenz, né? E aí, de repente, a gente observa uma frequência igual à frequência de oscilação dessa corda. Quando a gente substitui essa corda por uma corda de nylon, né, essa corda ela não é de um material condutor, não é um material de magnetização considerável. Na verdade, a magnetização da corda de nylon ela é uma magnetização desprezível, né? E aí a gente vai para as alternativas para ver a solução. O professor quer fazer um comentário? Só contando aí, mesmo para aquele aluno que não trabalhou muito tipo de material, ferro magnético, paramagnético, aquela questão toda, o texto ele deu a informação, então você poderia trabalhar em cima do texto. Voltando ao texto aí, você teria a resposta, acompanha aí, ó. Vocês leram lá o manual de funcionamento de um captador, né, de guitarra elétrica para a gente segundo texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra. Então, ó, o ímã permanente, né, induz, tá, o ordenamento dos polos magnéticos da corda da guitarra. Então, se trocou a corda e não funcionou mais, é porque esse ordenamento dos polos deixou de existir. Então você tinha que trabalhar de acordo com o que foi dado na questão. Vai para cá, para cá, para cá. Porque, vestibulando, você não tinha a obrigação de saber se uma corda de nylon ou se uma corda de aço, né, entre parênteses, você não tinha que ter todo esse conhecimento, né, de saber essa parte de situação da propriedade magnética dessas substâncias, corda de nylon, aço e tudo, ok? Lógico que você poderia ter uma noção e tentar fazer, mas o próprio texto, ele deu isso. Então, de acordo com o texto, ele perguntou, eu teria aí a letra C, ó, né, professor? Apresenta a magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. Então, o nylon simplesmente, né, em relação à parte de magnetização, a gente considera desprezível, ok? No texto dava bem essa resposta. Professor Rodrigo, quer fazer mais algum comentário para passar para a próxima? Em relação a essa coisa que o Enem traz para a gente, dessa possibilidade de resolução de questão, mesmo que o aluno, mesmo que o vestibulando, ele não saiba, ele não tenha conhecimento. Mas a questão da interpretação, como você frisou bem, professor, é muito importante, né? E é notável nessas questões. A questão se torna interpretativa e dá ao aluno a possibilidade de resolução, mesmo que ele não tenha o conhecimento daquele material que foi utilizado, né? Mas é simples e é fácil fazer essa análise e perceber que isso é importante, né? A interpretação do aluno aí em evidência nesse tipo de questão, né? Inclusive, na maioria das questões que a gente tem aí
dessa prova foram questões em que dava a possibilidade do aluno fazer por interpretações, né? Ok, vestibulando. Então, olha só, o professor falou isso daí, professor Rodrigo, né? E como eu disse a vocês, isso aí era um tipo da questão que a pessoa que entenda a interpretação de texto teria a opção de fazer, mesmo sem ter um vasto conhecimento em física. Lógico que outras necessitam, nós vamos fazer cálculo, como vamos mostrar aqui, ok? Então, vamos agora para a próxima questão. Professor Rodrigo, lê aí para a gente. Em um manual de chuveiro elétrico, são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Só lembrando aí, vestibulando, eu vou colocar aqui um fio, a área da seção transversal seria exatamente essa parte da grossura do fio, tá certo? Para lembrar essa parte aí. Aí ele deu os dados, vocês acompanharam aí no Enem, né? Tá certo? A gente colocou aí, não ficou tão vasto exatamente, porque tivemos dificuldade para pegar toda essa parte dessas provas. Agora que o Enem liberou, senão a gente tinha colocado um slide melhor. Mas você acompanha aí, né? Nós temos um modelo A, um modelo B de um chuveiro, né? A 127 volts e aqui em 220 volts, ok? Aí ele deu aí algumas relações, né? A potência, tá certo? A potência é a mesma, né? Praticamente é a mesma de um para outro, certo? Não, a potência é a mesma, 4.400, né? Ele saiu colocando aí alguns dados, ok? E ele fez a seguinte pergunta, né? Ele faz, considerando os chuveiros de modelos A e B funcionando a mesma potência, tá? 4.400 watts, né? Ele quer a relação entre a resistência deles A e a resistência B do chuveiro elétrico, ok? Então, vamos relembrar, nós falamos isso aqui também nas revisões de física aqui para o Enem, nós colocamos o seguinte, se o chuveiro ele tem a mesma potência, então você vai sempre partir do princípio que a potência de A é igual à potência de B, ok? Então, se o chuveiro está esquentando a mesma coisa em São Paulo e a mesma coisa em Natal com tensões diferentes, então o que eu posso garantir é que eles têm a mesma potência, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Cuidado, se eu levar um chuveiro aqui que está esquentando, levar ele do jeito que está, tirar e ligar lá em 110, ele não vai dar a mesma potência, porque ele foi construído, né? Todo mundo sabe, dentro do chuveiro tem uma mola, a resistência, ele foi construído para esquentar em 220. Se eu tirar um chuveiro daqui, levar para viajar para São Paulo, que é 110, chega lá e ligar, ele não vai esquentar a água do mesmo jeito, nós vamos ter que modificar, e vocês já veem questões dessa em sala de aula. Mas no caso, se ele diz que em Natal, em São Paulo, em 220, em 110, está esquentando do mesmo jeito, é porque dentro a resistência deles são diferentes, não vai interessar agora a gente calcular essa resistência, mas o que interessa é que saber se eles estão esquentando do mesmo jeito, tem a mesma potência, ele esquenta a água do mesmo jeito, então ele deu a saída do problema, era igualar as duas potências. Ok, professor Rodrigo? Aí a solução, aí acompanha aí a solução, professor Rodrigo. Então a gente está fazendo aí, não é, uma relação entre a resistência do chuveiro A, né, e a resistência do chuveiro B, né, e aí a gente utilizou a equação da potência em função da diferença de potencial e da resistência, né? Então a gente tem aí a diferença de potencial elevada ao quadrado, dividido pela resistência de cada um deles, né? E aí, como o professor Luiz Carlos frisou, a gente está igualando as potências, né? A potência do chuveiro A igual à potência do chuveiro B, depois a gente substitui pela equação que foi utilizada ali em cima, que foi demonstrada logo ali em cima, o ao quadrado dividido por R, né? Então, substituindo os valores que foram fornecidos pela questão, né? 127 volts, né? E dividindo por 220 volts, ambos elevados ao quadrado, né? A gente tem aí um resultado de 0,3, né? Então, professor Luiz Carlos, eu queria frisar também essa coisa de que... vamos lá. Então, está aí a solução da questão, né? E aí eu gostaria de frisar para cá, para a gente. Para cá. Queria frisar essa coisa de... A gente tem comentado muito em sala de aula e o aluno tem discutido com relação à prova do vestibular da FRN, que também está chegando,
E aí o aluno sempre está perguntando, sempre preocupado com aquela coisa da equação. Eles estão sempre preocupados, o vestibular vai nos dar a equação, não é, professor Dalmi? O vestibular mostra essa equação para a gente tem que saber a equação. E eu tenho dito bastante, olha, essas equações que envolvem energia, potência, a prova do Enem cobrou o ano passado, por exemplo, o consumo de energia, né? E eles acabam não dando a equação. O FRN cobra também essa coisa de potência, esse cálculo de consumo de energia, e eles geralmente não dão essa equação. Ou seja, entende-se que esse tipo de equação, professor Luiz Carlos, é aquela equação que o aluno tem que saber, né? O aluno tem que chegar na prova do vestibular sabendo essa equação. Ele não pode se garantir na equação que será dada pela FRN, né, pelo vestibular. Está aí a prova do Enem mostrando que há necessidade de saber. E não é a primeira vez que o Enem traz esse tipo de questão, né, que solicita do aluno o conhecimento da equação. Não são equações difíceis, são equações fáceis, basta a gente ter a definição correta da potência e aí aplicar essas equações. Ok, vestibulando? Então vamos agora para uma próxima questão lá do Enem,